Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia lindo. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais um dia, meu Pai. Obrigada pela sua infinita misericórdia. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada por nos permitir ter o entendimento da palavra. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos que estão chegando. Deus abençoe a todos e os que ainda vão entrar. Eu agradeço a Jesus todos os dias por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dEle, buscando um pouco mais de conhecimento da palavra, buscando entender a palavra, buscar a verdade do que está escrito. Isso transformou a minha vida e eu desejo que transforme a vida de todos mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para dar início. Eu vou começar a oração e aí as pessoas vão chegando. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade da sua santa presença. Obrigada, meu Deus, por termos o entendimento, por termos a bênção da leitura, Pai, de poder, através dos nossos olhos, fazermos a leitura das Escrituras Sagradas, Senhor, e termos o entendimento através da nossa inteligência, Pai, de conhecermos a verdade. Eu consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério, declaro que o seu Espírito Santo tem total liberdade nesse ministério, em falar através da minha vida para o nosso estudo de todas as manhãs. Que a palavra do Senhor nos traga sempre muito amor, Pai, que nos preencha de forma transbordante, que o desejo do nosso coração queime cada dia mais em servir ao Senhor. Protege a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Que a nossa casa toda esteja sendo protegida pelo Senhor, preenchida pelo teu amor, pela tua paz. É isso que nós te pedimos na manhã desse dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada por mais uma oportunidade. Que a nossa saúde seja restabelecida pelo Senhor todas as manhãs. Que as suas mãos poderosas, Pai, possam nos tocar, restabelecendo a nossa saúde todas as manhãs, o nosso ânimo. É isso que nós te pedimos nessa manhã de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todas que entrarão agora. Glórias a Jesus, né? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 do Evangelho de João. Esse capítulo, ele marca um ponto de tensão crescente no ministério de Jesus. Porque quanto mais Jesus caminha pregando e fazendo curas e milagres, mais a perseguição aumenta, né? Mais a perseguição para que ele seja morto aumenta por todos os lugares onde ele passa. Então, nesse capítulo, nós vamos ver o contraste entre a fé e a incredulidade do povo, até mesmo entre os próprios irmãos. É isso que nós vamos ver. O debate sobre a origem e a autoridade do Senhor Jesus também vai nos trazer e nos ensina muito. A tentativa de prendê-lo pelos líderes religiosos, que nós sempre estamos vendo isso, né? Desde o primeiro capítulo do Novo Testamento, nós estamos vendo sobre isso. E a divisão entre o povo. Como houve divisão entre o povo, né? A resistência ali das autoridades de reconhecer que o que Jesus estava fazendo não tinha poder humano. E eles tinham que entender, né? Mas eles não entenderam. E a revelação de Jesus como sendo fonte de água viva. Como é lindo isso. Como é maravilhoso. O estudo de terça-feira falou sobre isso. Jesus é a fonte, né? Na passagem da mulher samaritana nós também vimos isso, né?
que Jesus é a fonte de água viva, inesgotável, que sacia a nossa sede espiritual. Então, do versículo 1 ao 10 vai falar sobre Jesus e os seus irmãos, a festa e os irmãos incrédulos. Vamos ler então. Versículo 1. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judeia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judeia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. E ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. E Jesus disse isso e ficou na Galileia. Então aqui nós entendemos nessa parte da palavra do Senhor que o clima em Jerusalém ali é de perseguição crescente, tá? É isso que nós vimos. E Jesus permanece em lugares onde ele poderia continuar ensinando com mais liberdade. Foi isso que ele sempre procurou. Então, uma das maiores festas judaicas que celebravam, né? Que celebrava a provisão de Deus no deserto, esse é o significado. Era essa. Estava próxima essa festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos. É importante a gente ter conhecimento disso, por isso que eu trouxe para falar para nós. Então, essa festa do tabernáculo era uma das maiores festas judaicas. E nessa festa acontecia a celebração da provisão de Deus no deserto. E envolvia peregrinação a Jerusalém. Então, aqui no versículo 3 e 5, quando os irmãos dizem para Jesus, vai para a Judeia, né? Se mostra ao mundo, vai para lá. Mas aí o que é revelado ali? Que nem todos criam nele. A reflexão que fica aqui para nós é que a incredulidade pode vir de dentro da nossa própria casa. E eu já venho falando isso para vocês, né? Muitas vezes as pessoas de dentro da nossa casa vai duvidar da sua transformação. Vai duvidar da transformação que está acontecendo no seu interior. As pessoas vão duvidar, vão julgar, vão apontar. Então, isso aconteceu com Jesus. Não está acontecendo só com você e nem foi só comigo. Aconteceu com Jesus. Então, Jesus passou por isso para nos ensinar a lidar com essa situação. A lidar diante disso. Entende? E Jesus, o que ele faz? Ele não se move por pressão familiar. Não, ele não faz isso. Ele é movido pela vontade do seu Pai. Ele é movido pela vontade de Deus e não pela pressão da família. Né? Ah, vai para outro lugar. Vai pregar em outro lugar para você ser conhecido, já que você faz essas coisas. Mas Jesus não faz o que eles estão falando. Jesus permanece fazendo a vontade do Senhor, do Pai. Então, o que Jesus demonstra aqui? Que ele segue o tempo de Deus. Que ele não dá um passo sem que seja por direcionamento de Deus, pelo direcionamento do Pai. Isso mostra a total dependência dele. Então, ele não busca fama. Jesus nunca buscou fama e nem conflito. Pelo contrário, ele agiu sempre na hora certa. Por quê? Porque ele era guiado o tempo todo por Deus. E ele sempre saía fora de conflitos, porque não era esse o foco. O foco era ele caminhando, ensinando, levando a palavra, levando a verdade. Esse era o foco de Jesus, sempre. Então, Jesus não age por impulso emocional. Ele nunca agiu por impulso emocional. Ele cumpre cada passo com propósito. Todos os passos do Senhor Jesus foi com muito propósito. Tá travando, irmã?
É só para a irmã que está travando ou é no geral? Escrevem para mim, fazendo um favor, para eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Agora do versículo 11 ao 24, tá tudo bem para outros? Tá, eu vou esperar. Do versículo 11 ao 24, traz para nós sobre a discussão no meio da festa, que diz assim, ó, Jesus na festa das barracas, que é a festa das barracas. Obrigada, irmã Marina, por responder. Deus te abençoe. Irmã Joelma voltou. Joal, né? João Almeida, voltou para você? Obrigada, irmã Damiana também. Então vamos continuar. Aqui no versículo 10 vai falar sobre Jesus na festa das barracas, que ali há uma discussão no meio da festa. Quando diz assim, ó: depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa. Ó, quem procurava ele na festa? Os líderes judeus. E perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não é não, ele engana o povo, afirmava outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque todos tinham medo dos líderes judeus. Nós estamos no capítulo 7 do livro de João, tá? Evangelho de João, capítulo 7. Eu já estou no versículo 13. A minha versão é NTLH. Versículo 13. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? E Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? Aqui, olha só como é forte. Muitos procuravam Jesus naquela festa, certo? Mas havia uma divisão de opiniões ali. É isso que nós vimos até aqui. Uns falavam que Jesus era bom e outros falavam que não, que ele enganava o povo. Mas havia divisão de opiniões e medo de falar abertamente também. As pessoas tinham medo. A presença de Jesus, ela confronta e ela divide, porque ela confronta para a verdade e ela divide opiniões. Ela divide a opinião do povo. Então, nem todos estão prontos para a verdade. Nem todos estavam prontos naquela época e nem todos estão prontos até hoje, porque estão com a visão no mundo, estão presos com os olhos no mundo, com as coisas do mundo, tá? Então, é isso que nós precisamos entender, que quando nós paramos de dar um alto valor às coisas do mundo e focamos em dar valor às coisas do reino, às coisas do Senhor, tudo muda na nossa vida. As coisas fluem, a nossa vida flui, os nossos relacionamentos fluem com as pessoas, porque os nossos olhos passam a ser bons, porque os nossos olhos começam a dar valor nas verdadeiras coisas da vida, nas coisas que nós vamos levar para nós, conosco. Nós viemos aqui sem nada e vamos voltar sem nada material. O que nós vamos levar é a nossa riqueza espiritual, é o nosso posicionamento com o Senhor, é o nosso momento de intimidade. Entende? É isso que nós vamos levar. E é isso que esse é o verdadeiro valor de todas as coisas na nossa vida. Entende? Então, quando traz aqui para nós que
No meio da festa, Jesus começou a ensinar ali e os judeus estavam se admirando. Como pode saber tanta coisa se ele nunca estudou? Mas quando eles perguntam isso, eles estão dizendo assim, nós não ensinamos ele. Ele nunca estudou com a gente. Como ele pode conhecer tanto? Entende? Por quê? Porque os mestres da lei, os fariseus, eram eles que ensinavam as pessoas sobre a palavra de Deus. Então Jesus não passou pelas escolas rabínicas. Não, Jesus não passou pelas escolas rabínicas, mas ele fala com sabedoria e autoridade divina. Por quê? Porque ele recebeu de Deus todo o ensinamento verdadeiro. Todo o conhecimento da palavra vem de Deus para Jesus. Por isso ele sabia tudo. Mas os homens não estavam enxergando isso, porque não olhavam com olhos espirituais. Amém? Então aqui nós vemos que o conhecimento espiritual ele não depende de títulos, não, mas da comunhão com Deus, do nosso tempo de intimidade com o Senhor. Quantos sabem muito, muito da palavra e nunca estudaram fora da tua intimidade ali? Tem pessoas que conhecem tanto, tanto da verdade do Senhor, mas nunca frequentaram escola e muito menos faculdade de teologia. Por quê? Porque no momento de intimidade com Deus, é o próprio Deus que enche você de sabedoria. É o próprio Deus que te enche de conhecimento da palavra, através dos sinais que Ele traz para a sua vida, através da presença gloriosa que se faz sobre você. Então é na nossa intimidade que Deus derrama sobre nós o que nós buscamos. É na nossa intimidade que Ele nos enche de sabedoria e de discernimento. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. O que Jesus destaca aqui próximo agora no versículo 18 que eu li para nós? Ele destaca que ele fala o que vem do Pai. Jesus destaca que fala o que vem do céu, o que vem do Pai, dizendo para as pessoas, ó, eu vim de lá. O Pai me enviou. Por isso eu sei todas essas coisas. Então, quem quiser fazer a vontade do Pai, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá reconhecer isso. Então, quem reconhece que Jesus tem toda a sabedoria, porque essa sabedoria veio de Deus, está com Deus também. Então, a nossa disposição de obedecer abre os nossos olhos. Guarda isso para você. Quando nós estamos dispostos a obedecer, os nossos olhos se abrem para a verdade. E isso é maravilhoso. É maravilhoso quando isso acontece, tá bom? E quando ele fala aqui da lei de Moisés, ele diz assim, ó, no versículo 19, foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei, por que é que vocês estão querendo me matar? E aí a multidão respondeu, você está dominado por um demônio? Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse, eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Olha o que Jesus traz. Olha como há amor. Olha como existe amor no que Jesus trata com eles. Julguem com justiça. Por que vocês ficam com raiva de mim se no sábado eu estou trazendo uma cura completa para as pessoas? Enquanto eles, só para cumprir leis, continuam se circuncidando os meninos e a circuncisão traz dor? E aí eles estão fazendo isso num sábado? Olha quanta hipocrisia. Então aqui nós vemos que quem é confrontado pela verdade, às vezes, reage com agressividade. Observa para você ver. Todas as vezes que
as pessoas são confrontadas com uma verdade, ela age agressivamente. Seja no tom de voz, que ela aumenta o tom de voz, porque ela se sente ameaçada, não é? Quando a gente fala a verdade, a pessoa se sente ameaçada, então ela faz o quê? Ela aumenta o tom de voz? Ela se altera no comportamento? Quem está na posição da verdade, guarda isso no teu coração. Quem está na posição da verdade sempre vai falar baixo. Não tem por que se alterar. Quem está na posição da verdade não vai perder o controle. Não tem necessidade de ficar se auto-justificando. Porque você está na verdade e você está em paz. Então não tem por que você querer se justificar. Quem fica querendo se justificar demais, provar demais as coisas, quem quer aumentar o tom de voz para mostrar que está com poder, está sendo confrontado. Precisa de cura, precisa ser curado. Então você, minha irmã, meu irmão, que está aqui nessa manhã, você está buscando a palavra do Senhor em verdade. Principalmente as que estão aqui desde o início, que já está vendo o quanto do amor do Senhor cabe dentro de nós e é preciso que a gente busque. Então, quando uma pessoa for confrontada e ela ter essas reações, não discuta. Lembra que Jesus não entrava em confronto, que Jesus é a verdade, então ele não vai entrar em confronto porque ele fazia só o que era a vontade do Pai. Então, se nós estamos fazendo só o que é a vontade do Pai, por que que nós vamos entrar em guerra de confronto? Por que que nós vamos querer discutir com alguém? Não vale a pena. Não é esse o caminho. Não vale a pena. Então, veja que assim as pessoas faziam naquela época. Guarda isso, quem é confrontado pela verdade sempre vai reagir com agressividade. Tá bom? Então, mantenha o seu posicionamento, ore por essa pessoa, né? Peça para que o Senhor se revele a ela. Quando der uma oportunidade, num momento de calma, você leva uma palavra de calma, de amor para essa pessoa. Mas não entre em briga, tá bom? Não vale a pena. Em nome de Jesus. Depois, Jesus ensina o quê? Através da circuncisão aqui. Jesus, ele ensina que a misericórdia está acima das tradições. O que é a misericórdia aqui no caso? A cura completa. A cura completa que ele fazia diante da vida das pessoas é a misericórdia do Pai. E isso está acima de qualquer tradição, está acima de qualquer lei. Entende? Deus quer justiça e compaixão, não aparência religiosa, não. Deus não quer aparência religiosa. Aparência religiosa é vazio na presença do Pai, tá bom? Versículo 25 agora vai trazer para nós sobre o povo dividido e a tentativa de prisão a Jesus. É Jesus o Messias, né? É isso que vai tratar aqui. Versículo 25. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é esse o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro. Porém, vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele e fui mandado por ele. Então, quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntaram: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Olha as pessoas. Olha como as pessoas são, né? Como eles eram
E até hoje nós vemos muita incredulidade, muita divisão entre o povo, né? Então aqui havia um ditado popular de que o Messias surgiria de forma misteriosa. Haveria esse ditado naquele tempo. Como sabiam que Jesus era de Nazaré, eles duvidavam. Eles duvidaram que Jesus seria o Messias, entende? Lembra que nós vimos ontem? Que as pessoas sempre vão nos lembrar de onde nós viemos. Eu estou marcando aqui com o dedo, gente, porque depois de ontem foi demais, né? Depois de ontem, que realmente eu tive que pedir para o Espírito Santo me voltar, porque eu não conseguia lembrar até onde eu tinha lido. Eu estou segurando com o dedo agora. Então aqui, ó, nós vemos que as pessoas, como elas sabiam que Jesus vinha de Nazaré, elas duvidavam que Jesus era o Messias. Então aqui nos traz que a incredulidade, muitas vezes, se baseia em ideias humanas, só em ideias humanas, e não nas Escrituras, que é a verdade. As Escrituras é a verdade. Então, se você vive na palavra, você vive a verdade. Se você escolhe viver da palavra, você vive a verdade e você é guiado pela verdade, e não pelos seus sentimentos e muito menos por ideias humanas. Muito menos por ideias humanas, tá bom? Então aqui Jesus faz uma forte afirmação, né? Ele faz uma forte afirmação quando ele diz assim, ó, eles conheciam Jesus externamente, não é? É uma forte afirmação aqui. Eles conheciam Jesus externamente, corpo, homem. É assim que o povo conhecia Jesus, mas eles não conheciam Jesus espiritualmente. Então, quando Jesus fala assim, ó, vós me conheceis. Versículo 28 aqui, ó. 28 e 29, quando fala assim, ó, será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Ele faz essa afirmação aqui, é muito forte essa afirmação que Jesus faz. Ele fala, vocês estão vendo esse homem, corpo, matéria, mas vocês não me conhecem espiritualmente. Por que Jesus fala isso? Porque eles não tinham olhos espirituais abertos para o reino. Eles não tinham olhos espirituais abertos para entender que Jesus de verdade era já o Messias. Depois aqui no versículo final 30 e 31, mostra para nós que Deus tem total controle de todos os acontecimentos. Por isso Jesus não foi preso naquele tempo. Porque não era chegada a hora ainda. Então nada acontece fora da vontade de Deus. Nada. Nem na minha vida e nem na sua vida. Tudo o que acontece na nossa vida é na hora do Senhor. E se nós tentamos fazer as coisas pela força do nosso braço, dá errado. Nós vamos sofrer prejuízos emocionais, prejuízos materiais, o prejuízo do nosso tempo, que é tão precioso, não é? Como o nosso tempo é precioso, os dias têm passado tão rápido, as horas estão de modo acelerado que nós não temos tempo a perder com erros, né? Aleluia. Agora aqui do versículo 32 ao 36 vai falar para nós sobre guardas mandados para prender Jesus, quando diz assim, ó. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. E por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. E Jesus disse, eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar, para onde será que ele vai, que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou, vocês vão me procurar e não vão me achar? Pois não podem ir para onde eu vou? Olha só aqui, os fariseus ouvem a multidão. Vou desligar o alarme aqui. Os fariseus ouvem a multidão ali, né?
e enviam guardas para prender Jesus. Só que nós vimos que ainda não era o tempo de Jesus ser preso, então por isso ele não foi. E aí Jesus fala da sua morte ali, para aquele povo que estava ali. Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, que é quando ele sobe aos céus. Só que as pessoas não compreendem. Eles não têm entendimento espiritual para compreender o que Jesus está falando. Então, aqui nessa parte, nos traz que quem está fechado para a verdade, quem está fechado para a verdade da palavra, não entende nem o que está sendo revelado. Não entende. Pode receber uma revelação do céu. A pessoa não entende. Por quê? Porque ela está com os olhos fechados, com o coração fechado. Ela não está disponível ali para receber o conhecimento, para receber a revelação da verdade. Então, por isso é tão importante, sempre em oração, nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o nosso coração seja quebrado, né? Quebrantado, humilde, para que a gente possa sempre estar ali entregue diante da presença do Senhor. Nós devemos pedir sempre por isso, tá bom? Porque é através da nossa oração, é através do nosso pedido genuíno que o Senhor vai nos receber, que Ele vai nos moldar, que Ele vai nos forjar, para que nós possamos entender toda a verdade do Evangelho. Amém? Agora, do 37 ao 39, fala sobre a fonte de água viva, quando diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Olha que coisa linda isso. Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigada. Olha que coisa mais linda que Jesus nos traz aqui, que Jesus nos coloca. Se nós crermos, rios de águas vivas fluem do nosso coração. Fluem do nosso coração. Imagina o seu coração sendo uma fonte de rio, uma fonte de água inesgotável do amor e da presença do Senhor Jesus, para que você possa derramar isso sobre todas as pessoas que se achegarem até você. O meu tá grifado, se você quiser grifar, tá? Do 37 até o 39, os meus versículos estão grifados. Então, continuando aqui no 39. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. O que significa aqui? Que essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus, porque Jesus ainda não tinha passado pela ascensão, pela morte da cruz, ressurreição e ascensão. Porque só com a ascensão que ele disse que então ele precisaria subir para que o Espírito fosse enviado, né? Para nos guiar, nos orientar, nos dar o direcionamento. É isso que Jesus traz para nós aqui nessa parte. Então ali, no último dia da festa dos tabernáculos, os judeus lembravam da água no deserto. Isso acontecia. Mas Jesus ali, então, por que ele faz isso no último dia da festa dos tabernáculos? Porque ele levanta e fala bem alto ali. Ele se apresenta como sendo a fonte da água viva. Que é ele quem sacia a nossa sede espiritual. Que só a água que ele pode oferecer sacia a nossa sede espiritual. E todos nós, eu, você e todos os que abrem o coração para receber Jesus, somos convidados para beber dessa água. É maravilhoso, não é? É maravilhoso nós termos esse conhecimento. É lindo quando a nossa mente se coloca à disposição da verdade da palavra do Senhor. É maravilhoso quando o nosso coração se rende diante de toda a verdade do Evangelho. A paz que nos toma não tem explicação. São os mistérios de Deus, mistérios do reino.
Como que a gente explica para uma pessoa quando o Espírito Santo nos visita? Como que você consegue explicar para uma pessoa quando você recebe a visita do Espírito Santo? É difícil. Nós não conseguimos explicar na sua totalidade, porque não explica, são mistérios, nós sentimos. E aí o que nós começamos a fazer é desejar que aquela pessoa seja transbordada como nós fomos. Então, quando eu digo assim para vocês, gente, o que eu vivi eu nunca tinha vivido antes e eu quero viver mais e mais, os meus ossos queimam. Os meus ossos queimaram. É um fogo, é um calor, os ossos queimam. O corpo dói quando passa, parece que você fez academia o dia inteirinho. Dá uma fraqueza muscular. Depois que passa, a presença gloriosa da nuvem de glória de Deus passa. Então você imaginando, é o que você começa a desejar. Então quando eu ouvi as pessoas a comentarem dessa forma, que receber da glória, receber do poder do Espírito Santo, da nuvem de glória, do avivamento, era essa sensação, é o que eu desejava viver. É o que eu pedia em oração. E é o que eu desejo que vocês vivam. Então, por mais que é pouca a explicação que a gente consegue dar, nós passamos a desejar. Porque a gente pensa, eu quero dessa água, eu quero beber dessa água, eu quero sentir esse fogo queimando os meus ossos. Eu quero ser tomada pelo Espírito Santo completamente, eu quero andar em verdade, eu quero viver esse amor que as pessoas falam, eu quero viver essa paz. Então, quando você começa a declarar em oração, quando você começa a declarar em posicionamento na presença do Senhor que você quer viver isso, você vai viver. Porque você vai se moldando, você vai se entregando. E o Pai vai te tratando e vai chegar um momento que seja na sua intimidade ali com o Senhor, ou seja, em um momento de um avivamento como esse que aconteceu comigo, com a minha família, você vai receber. Ambientes proféticos derramam muita glória sobre a nossa vida. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. Então aqui, quando Jesus diz assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele está trazendo a referência ao Espírito Santo para nós, tá bom? A referência do Espírito Santo que seria, né, dado a nós, porque ele está falando naquele tempo, que seria dado a nós depois da glória, depois da ascensão de Jesus ao céu, tá bom? Então nós já estamos com o Espírito Santo já está em nós. Todo aquele que recebe Jesus como seu único Salvador, seu único Senhor e Salvador, já está com o Espírito Santo. Já recebeu o Espírito Santo. O que nós precisamos é deixar ele agir na nossa vida, deixar ele fluir, não atrapalhar o agir do Espírito Santo sobre a nossa vida. Buscar aumentar a nossa fé a cada dia mais. Em nome de Jesus. E aqui no versículo 38 e 39, aqui, o Evangelho de João, ele explica que Jesus falava do Espírito, né? Que ainda não era derramado. Então imagina quando... Imagina Moisés, Jacó, Abraão, eles não viveram com o Espírito Santo como nós vivemos. Olha o tamanho da graça que nós temos. Nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus veio sobre nós depois da morte de Jesus. Eles não tiveram esse privilégio que nós temos. Olha o quanto é importante valorizarmos isso na nossa vida. O quanto é importante dar valor nisso. Que Deus permite que o Espírito Santo dele habite em nós hoje. Para nos guiar, para não nos deixar ficar perdido. Nós só precisamos querer, não é? Nós só precisamos desejar que a presença dele se faça. Que ele haja através de nós. Em nome de Jesus. Então a plenitude do Espírito Santo vem por meio de Cristo. Sempre por meio de Cristo.
Crer em Jesus abre sempre o nosso coração, cada dia mais, para que a gente seja cheio da presença de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Agora, do versículo 40 até o 53, vai falar sobre a divisão e a resistência religiosa. Quando diz assim, ó. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, esse homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então, o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fazia isso. Aqui nós vemos que há sempre divisão. Há sempre divisão entre aparência e revelação. Sempre vai haver. Então, muitos interpretam mal por não conhecerem bem as Escrituras. Entende? Muitos interpretam mal porque não conhecem as Escrituras, não entendem as Escrituras. Então, por quanto tempo estou falando de mim agora, eu nem sabia abrir uma Bíblia. Quanto tempo da minha vida eu perdi? Meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quantos vivem nessa realidade hoje? Por falta de instrução, por falta de direcionamento, por falta de alguém sentar e conversar com amor, com paciência, com verdade. Muitos julgam ainda a aparência e causam divisão, assim, é verdade, como está dizendo aqui na palavra, com julgamentos. Por quê? Porque não conhecem a verdade que a palavra traz. Muitos falam tanta bobeira. Coisas que às vezes eu ouço hoje chega a doer chega a doer no meu espírito. E eu falo: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão falando. Eles precisam conhecer a verdade, assim como eu te conheci, Pai. Então eu tenho certeza que isso aconteceu também na vida de muitos que estão aqui. Muitos que buscam a palavra. Muitos começaram a entender a palavra e a verdade depois de adulto. Eu lembro que quando eu comecei a buscar o Senhor, foi um momento de profundo poço na minha vida. Eu estava vivendo um momento de muita dor, de um lugar onde eu não volto nunca mais. Um poço muito profundo. Eu não tinha ninguém para me ajudar com a palavra. Eu não tinha ninguém para me guiar. Eu não tive referências de família para construir em mim uma vida cristã. Então eu vejo que foi o próprio Deus que pegou a minha mão de tanto eu clamar e me levantou. E começou a me levantar dia após dia, no tempo dele devagarzinho, porque não é da noite pro dia, né? E eu lembro que eu mais lembro que grava para mim e grava também para Dani, a moça que trabalhava com a gente. Eu pegava a Bíblia, porque a gente aprende quando criança que na Bíblia tem poder, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Isso que os nossos pais nos ensinam, só que eles ensinam só isso. Ó, a Bíblia é a palavra de Deus, só isso. E nunca fala nada. Pelo menos os meus pais foram assim, tá? Então, é isso só que eu sabia. Eu não tinha referência. Então, eu lembro que eu segurava assim a Bíblia aberta e caminhava dentro da minha casa. Já casada com os meus filhos, eu chorava. E eu batia e falava: Senhor, eu aprendi que aqui tá, que o Senhor está aqui, que aqui está o teu poder, que aqui está a tua palavra. Então me ajuda, eu não consigo ler, eu não consigo entender. Eu leio e não compreendo. Os meus olhos não entendem essas palavras, me ajuda. Me dá entendimento. Eu preciso do Senhor. E eu clamava isso horas do dia, caminhando pela casa, com a Bíblia na mão, chorando, pedindo. Até que o Senhor, pela sua misericórdia, me enviou uma pessoa, uma amiga. Ela chama Bruninha. E essa pessoa
Um dia, eu comentando com ela desse fato que eu acabei de falar para vocês, ela falou assim, Kelly, existe uma tradução de Bíblia que vai te ajudar muito. Se você tem a vontade de conhecer a verdade, compra ela e começa a ler, minha irmã. Começa a ler Provérbios, depois você lê Salmos e vai orando e meditando. Se você precisar de alguma coisa, você conta comigo. Ali o Senhor começou a me ajudar, através da vida dela. O Senhor começou a me trazer o entendimento das palavras, porque então nessa tradução eu comecei a entender o que significava a palavra de Deus. Por isso que quando o Senhor me entregou esse ministério de mulheres de avivamento, é para que eu pudesse, através do que o Senhor fez na minha vida, ajudar outras mulheres a se levantarem dentro de casa também. Em nome de Jesus. E quando o Senhor falou, você vai começar a ler o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, ele disse, na versão que você aprendeu. Na versão que todos entendem. Porque existem muitas versões que as palavras, eu precisava ir lá no Google, buscar o significado, para eu poder formar uma frase inteira, e isso custava o nosso tempo, um trabalho grande, e ainda assim a gente tinha dificuldade de entender. Então eu estou trazendo isso para vocês entenderem que muitas pessoas se encontram ainda perdidas porque não entendem o que está escrito. E às vezes a chave que vira é só isso. É só uma tradução diferente de uma linguagem mais fácil. Palavras que nós entendemos e não palavras difíceis colocadas no tempo de trás. É o mesmo significado, só que muda a palavra, entende? É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque um dia o Senhor me levantou, assim como Ele levanta você, todos os dias. Porque esse é o desejo dEle. Tá bom? E eu tô trazendo isso também, eu acredito que é por instrução do Espírito Santo, porque saiu completamente fora, né? Então eu tenho certeza que tá tocando o coração de alguém aqui. Tá bom? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque toda a glória é dele. Nunca será minha, é do Senhor sempre, toda a glória é dele, todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Olha eu de novo aqui, aonde que eu tava? Pera aí, gente. Ah, achei. Pronto. Agora é o 45, né? Então vamos lá. Versículo 45. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? E eles responderam: nunca ninguém falou com ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Misericórdia. Você viu o que está escrito aqui? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Meu Deus. É forte, né? Como é forte. Aqui, nós vemos que os guardas ali que foram enviados para prender Jesus voltam de mãos vazias, porque não era o tempo de prender Jesus. Não é? E a autoridade da palavra de Jesus impactou mais do que a ordem dos líderes. Olha que forte. A autoridade da palavra de Jesus impactou todos ali mais do que a ordem dos líderes. Que lindo, né? Até hoje. Glória a Deus. E os fariseus? Os fariseus os repreendem, não é? Dizendo que o povo está enganado e amaldiçoado. É isso que eles falam. O que nos mostra aqui, gente? Nos mostra que a arrogância religiosa despreza o povo simples. A arrogância religiosa despreza o povo simples e rejeita o mover de Deus. Olha como isso é forte e sério. E Nicodemos? O que Nicodemos faz aqui?
apesar dele ser dos fariseus, né? Apesar dele ser um dos líderes religiosos, Nicodemos começa a sair das sombras. Nicodemos tenta defender Jesus, pedindo ali um julgamento justo. É isso que ele faz. Aí ele tenta agir dentro da lei. A lei não fala que antes de julgar alguém, esse alguém tem que ser ouvido? Essa é a lei. Então Nicodemos leva a lei para aqueles outros fariseus. Uai, como que nós vamos julgar alguém sem ouvi-lo? A nossa lei não permite julgar ninguém sem ouvi-lo. Mas olha como que o povo é. E o povo lá, os fariseus querem julgar Jesus sem ouvir Jesus. Olha a dureza do coração, o que faz com as pessoas. A cegueira espiritual, o que faz na vida das pessoas. Como que eu falei agora há pouco? O confronto. Eles se sentiam ameaçados. Então, por eles se sentirem ameaçados, eles desviavam para não cumprir a lei, porque eles queriam de todo jeito ali prender Jesus, condenar Jesus. Então, Nicodemos começa a sair das sombras para poder defender Jesus. E aqui nós vemos o quê? Que a nossa fé cresce quando ela é colocada em prática. Quando ela é colocada em prática, todos os dias. Por isso nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos praticar a nossa fé. Fazer a nossa fé ser uma fé ativa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? E no versículo 53, então? 53? Não, 52, né? Por acaso vocês também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Aqui, depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Entendi. Não, aí já entra no capítulo 8. Aqui o debate termina como? Entre eles, sem consenso. Entende? Jesus não é preso. Isso não acontece. Mas ele continua dividindo opiniões. Ele continuou dividindo opiniões naquele tempo e isso acontece até hoje. Vocês entendem? Vocês estão entendendo? Vocês estão sendo alimentados pela verdade da palavra do Senhor? Porque esse é o objetivo do Pai na vida de todos nós e na minha também. Porque eu aprendo todos os dias junto com vocês. Todos os dias. Eu faço estudo antes de vir. Quando eu venho, eu aprendo de novo. Porque o Senhor, Ele tem o dom maravilhoso de cada vez que nós lemos, nos trazer o amor dele de uma forma diferente. Então, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você tem se posicionado de forma diferente, se cuidando, policiando seus olhos, vigiando seus olhos, vigiando o que sai da sua boca. Isso é tão maravilhoso. Amém, minha irmã Mi. Que o Senhor continue derramando sobre a sua vida cada vez mais e sobre a vida de todos que têm se posicionado e buscado o amor de Jesus na essência verdadeira, sem regras enganosas, sem ocultação sem ocultação da verdade. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos abrindo o evangelho, abrindo de uma forma, não tem como esconder nada, tá ficando tudo muito aberto para todos nós. E aí isso nos desperta cada dia mais o desejo de só sermos obedientes, não é? De sermos obedientes cada dia mais. Em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Hoje nós aprendemos sobre a incredulidade dos irmãos, não foi? Logo no começo? Até os mais próximos de nós podem não crer. Então, não se magoem com isso. Não fiquem ofendidos com isso. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Vai ter aquele que julga, vai ter aquele que não crê, vai ter aquele que aponta. Não tem. Tudo bem. Continue a sua verdade. Continue fazendo o que você veio aqui para fazer. Cumprir a sua missão, viver em verdade. Amém, irmã Damiana. Glórias a Jesus por isso. Glórias a Jesus, que cada dia mais você seja cheia, não só vocês, mas a casa de vocês, em nome de Jesus. Que o amor de Jesus que enche vocês transborde no lar de cada uma de vocês.
que possa tocar o coração do esposo, dos filhos, dos netos, para quem tem netos. Amém? Em nome de Jesus. E que esse amor vai sendo derramado por todos os lugares por onde vocês caminharem. Façam o ID. Sejam discípulas com amor. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós vimos aqui sobre o tempo de Deus também. Que Jesus age no tempo certo, não no tempo dos homens. E nós também precisamos ter esse entendimento que nossa vida, tudo na nossa vida é no tempo certo, não no tempo de Deus. Perdão, falei errado. Perdão, Senhor. Tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Quando eu penso, pensa comigo, minhas irmãs, penso em mim. Falei com meu esposo essa semana isso. Falei para ele, amor, pensa como seria tão diferente, falei com a minha mãe também, se hoje as escolas permitissem só ler a Bíblia. Por acaso aqui nós estamos falando de alguma religião? Nós estamos falando do amor de Jesus. Nós estamos falando do amor de Jesus, da verdade da palavra, do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos obedecer. Aqui não está falando que até os mais próximos da nossa casa pode duvidar da nossa transformação e tudo bem. Então, quem não tem esse conhecimento e acontece de um irmão de dentro de casa, da família, duvidar do que você faz, já vai entrar em confronto, vai começar a discutir, vai começar a querer provar que está certo. Não, a gente não tem que provar nada. O evangelho de Jesus é amor, o evangelho de Jesus é paz. Jesus é amor, então nós não temos que ficar entrando em confronto. Então imagina se as crianças, Jesus diz que as crianças carregam a pureza, têm o coração puro, as crianças não têm maldade. Seria maravilhoso, quanto tempo da nossa vida seria ganho em viver em paz, em não ter tantos adolescentes perdidos. Existem tantas matérias que eu nunca usei a matéria que eu aprendi na escola e nunca nem vou usar. Perca de tempo. Uma aula por semana. Como eu gostaria que o Senhor Deus operasse com esse poder nesse mundo, sabia? Para trazer, como nós estamos fazendo aqui, é só ler para a criança. Deixa o Espírito Santo tratar. É o Espírito Santo que vai falar no coraçãozinho daquela criança. E aí uma nova geração começa a surgir. Nós estamos vivendo agora a geração do avivamento. As crianças, os adolescentes que estão se entregando, derramando a vida para o Senhor, diante do Senhor, vai viver essa geração do avivamento. Imagina o quanto seria lindo isso. Como seria maravilhoso essas crianças terem acesso à leitura do Evangelho nas escolas. Como seria maravilhoso. Como seriam essas crianças como pais no futuro? Pais mais cheios de amor, mais cheios da presença, porque viveriam na verdade. Seria maravilhoso, né? Obrigada, meu Deus, porque nós podemos estar aqui, né? Vivendo essa verdade, tendo essa oportunidade, não é? Em nome do Senhor Jesus, sempre. Que toda honra e toda glória é sempre dele. Amém? Em nome de Jesus. É verdade, minha irmã. É verdade. 9 horas, hora de glorificar o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Todos os dias. É verdade, minha irmã. Por isso nós precisamos orar por todos. Por nós, pela nossa família e por todos. Para que o Senhor se apresente diante de todos em amor, em paz, em direcionamento. Em nome de Jesus. Então, voltando aqui para a gente finalizar. Deus vê o coração. Deus conhece o nosso coração. Lembra que nós vimos entre a verdade e a aparência? Deus busca a nossa verdade, que é o que nós geramos no nosso coração, e não na aparência. Não é?
É isso mesmo. Pastora Letícia, linda, sempre bem-vinda, que ama a sua vida. Precisamos investir na próxima geração, sempre. É isso. Que essas crianças que estão vindo, então, para vocês que têm ainda filhos pequenos, edifiquem essas crianças. Para quem tem netos, netas, levem a verdade da palavra do Senhor para essas crianças. A irmã Sirlei, eu quando professora orava com as crianças, alguma delas ficava de joelhos na hora de orar. E eu não perdi a oportunidade, sempre orava. Aleluia, que coisa linda. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida, viu, minha irmã? Por tudo que você fez por essas crianças. É sobre isso, é não perder a janela de oportunidade. Lembra que nós falamos ontem? Se você está lavando louça, organizando a casa, seja o que for, se vem aquela vontade de orar, não perca a janela de oração. Não perca a oportunidade. É naquela hora que a janela está sendo aberta para você. Pare, tire um tempinho ali, se coloque na presença do Senhor. E você vai ver como é maravilhosa a presença de Deus nesse momento em que você para. Ó, lembra Marta e Maria? Maria foi buscar a melhor parte. E Marta ficou lá preocupada com o serviço da casa. É isso, minha irmã Sônia, a palavra do Senhor não volta vazia. Então, não fiquem perdendo tempo com coisas que acabam. Busque a presença do Pai. Então, se você está ali, pode ser o que for. Desliga o fogo da panela e vai ali orar um pouquinho. E o Senhor ali está te chamando naquela hora. Ó, que linda, irmã Marina. Glórias a Jesus. Consegui essa madrugada. Aleluia! Que coisa linda. Oração na madrugada é poderosa. É o nosso tempo de intimidade, é o momento de oração, de entrega, de guerra ali, onde você se posiciona como soldado de Cristo. Aleluia. Eu estou muito feliz pela vida de vocês. Glórias a Jesus, toda a glória dele. Porque nós estamos aqui só nos alimentando do amor dele, que é o suficiente para nós. Buscando essa água viva, que só ele nos mata a sede espiritual que nós temos. Ele é o pão da nossa vida. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz com vocês, de verdade. Quem está aqui desde o começo tem tido um crescimento espiritual maravilhoso, né? É muito lindo ver vocês todas. É muito lindo. Eu amo Jesus por isso. Amo o que Jesus tem feito. O que Jesus tem feito na vida de todas, tá bom? Então, como nós vimos aqui, Jesus é água viva. Não é isso que ele traz aqui para nós? É o único que pode saciar a nossa sede espiritual. E a divisão diante da verdade que nós vimos também nesse capítulo. Nem todos estão dispostos, né, a aceitar Jesus. Nem todos estavam dispostos naquele tempo e também nos dias de hoje. Por quê? Porque ainda estão muito presos nas coisas da terra e precisa se desprender das coisas da terra. Nós precisamos dar valor mais às coisas do reino. Porque esses são os tesouros que ninguém rouba de nós. E são esses os tesouros que nós vamos levar o dia que nós formos chamados para ir, para viver na glória de Deus, no reino de Deus. E sobre o Espírito Santo, o Espírito prometido, crer em Jesus. Crer em Jesus é essa porta. É a porta para a vinda do Espírito Santo na nossa vida. Olha que lindo. E a oposição religiosa que existiu e sempre existe, né? Existe até hoje muita oposição religiosa. A religião, ela pode cegar. Nós já vimos isso muito aqui. A religião, ela traz uma cegueira espiritual na vida das pessoas e impede o reconhecimento de Jesus. Muitas pessoas têm essa dificuldade por causa da cegueira espiritual. E é o que nós estamos derrubando todos os dias aqui, não é? Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Todos os dias nós temos pedido por isso. Amém, irmã Vera. Deus abençoe sua vida também. Que todas vocês continuem, perseverem, busquem a palavra, busquem esse amor. Quanto mais você recebe, mais você quer, sabia? Não tem como. Quanto mais você recebe, mais você quer, mais você busca, mais você deseja. E é bom demais. É bom demais viver a presença do Senhor Jesus. É verdade, irmã.
São as facilidades, né? São os enganos de Satanás na vida das pessoas. É o pecado, é o caminho dos ímpios, não é? É verdade, irmã Sônia. A palavra nos diz sim. Por não conhecermos as Escrituras, mas hoje nós estamos aqui buscando isso, não é? Nós estamos aqui buscando o conhecimento da palavra em espírito e em verdade, para que cada uma de nós possamos viver em obediência, em disciplina, buscando cumprir os princípios, dar honras a Jesus, glorificar o nome dele. É isso que nós estamos buscando, não é? Ter o nosso tempo de intimidade, como é importante a constância da oração na nossa vida todos os dias. Arrepender dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Porque os nossos olhos é muito rápido. Os nossos olhos veem e se a gente não vigia, a nossa mente já processa um julgamento. A nossa boca fala muito rápido de coisas que, num descuido, porque Satanás ele fica ao derredor, né? Ele fica ao derredor, só jogando flecha ali. Então nós precisamos vigiar para que a nossa boca não peque. E se acontecer, pede perdão imediatamente. Nós precisamos pedir perdão. Na hora, nós precisamos nos arrepender. Entrar ali no nosso momento de intimidade com o Senhor e falar, Pai, me perdoa, não era isso, não é isso que eu quero para mim. Eu repreendo em nome de Jesus toda a seta de Satanás que está batendo sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu repreendo. E já se reveste de uma nova armadura. Vai numa festa que você está sendo convidada, se reveste da armadura antes, se protege, se blinda. Não se mistura. Não deixe o homem tirar você do foco que é Cristo na sua vida. Amém? Não deixa, tá bom? Em nome de Jesus. E não faça nada que não te agrade. Pare de fazer as coisas para agradar as pessoas. Lembra, nós precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas, falar do amor de Jesus às pessoas. Mas não fazer coisas para elas que te desagrade a Deus. Não. Isso não. Nós estamos aqui para agradar o Senhor em tudo, em todas as coisas. E a verdade, lembrem que a verdade liberta vocês. A verdade nos liberta. Responde com a verdade só. Qual é o esforço de dizer a verdade? Eu não quero ir. Obrigada. Dessa vez eu não vou. Na próxima, quem sabe? Olha só, você só respondeu com a verdade. Não fica querendo fazer força para inventar uma resposta. Fazer esforço para inventar uma resposta? Para quê? Fala só a verdade. Gente, esse jejum de 50 dias que nós fizemos, quantos nãos eu falei para minha mãe? Nossa, mas você não vai vir aqui, eu fiz lasanha. Vocês gostam? Mãe, nós não vamos. Nós estamos de jejum. Nossa, então vocês não estão comendo nada. Depois ela vai assistir, ela vai dar risada. Vocês não estão comendo nada? Não, mãe, nós estamos comendo, mas a lasanha nós não podemos comer, porque tem a massa, né? Que tem o glúten, porque tem o queijo, que tem a lactose, a gente não pode. Nossa, então tá bom, então quando acabar a gente faz de novo. Quantos não? Eu falei para ela. Entende? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Obrigada, pastora Letícia. É isso mesmo. Nós precisamos parar de querer agradar as pessoas, porque Jesus não conseguiu. Então não vai ser nem eu nem você. Então querer agradar as pessoas nos traz sofrimento. Por quê? Porque isso vai nos frustrar. E a frustração é um sentimento que não é bom. Abre brecha para o diabo entrar e agir. Entende? A verdade nos liberta. Aprende isso. Começa a praticar. Quando você não quiser ir num lugar, quando você não quiser fazer uma coisa, antes de você responder imediatamente, pensa, deixa eu pensar, eu preciso responder com a verdade, né? Então tá bom, então você vai falar para a pessoa, olha, hoje eu não vou. Responde a verdade. Hoje eu quero ficar na minha casa. Eu quero cuidar das coisas da minha casa. Ou, hoje eu só quero descansar. Hoje eu quero ler um livro. Hoje eu vou tirar um tempinho com o Senhor. Responde a verdade. Você não quer ir porque você quer fazer o quê? É só você falar que você não quer ir porque você quer fazer o que você quer. Qual é o mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Não é?
Então, para você amar o próximo, você tem que se amar. Então, você tem que se amar, se cuidar, fazer as coisas que você gosta para você, para que fazendo isso por você, você possa derramar na vida do outro. Agora, se você se sacrifica, se você judia de você para sempre querer estar agradando os outros, você não está se amando, então você não está cumprindo um mandamento. Entendeu? Uma verdade que vai te libertar. É isso. Amém? É sobre isso. Como é lindo, né? Como é lindo. Esse capítulo de João, ele nos convida para escolher entre a aparência e a verdade. Então eu fico com a verdade. E eu desejo que você também fique com a verdade. Em nome de Jesus. Porque a verdade vai te trazer a paz. A verdade te traz revelação. A verdade te traz a presença do Senhor Jesus de uma forma genuína. A paz que muitas vezes você grita que você precisa de paz, é a paz da verdade, é você viver em verdade. Jesus se apresenta para nós como sendo a fonte inesgotável, água viva, fonte da verdadeira vida. É assim que ele se revela para nós. Mas nem todos têm coragem, né? De crer que ele é essa fonte. Tenha essa coragem de reconhecer e crer que Jesus é essa fonte na sua vida. E viva por amor a ele. Viva de forma que você se lembre todos os dias do que ele fez por você, do que ele foi capaz de fazer por amor a nós. Então, até hoje ecoou uma pergunta para nós. Existe uma pergunta que ecoa até hoje na nossa vida. Nós estamos buscando agradar os homens ou vivendo no tempo de Deus, bebendo da fonte verdadeira e nos posicionando como Deus deseja que nós nos posicionamos na presença dele. Olha como isso é forte. Hoje, decida viver para agradar o Senhor, para agradar o coração do nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus? Glórias a Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Vamos orar para agradecer? Eu desejo que você tenha um dia abençoado. Que o seu dia seja cheio da presença do Senhor. Que o Espírito Santo te use. Que os seus olhos espirituais hoje estejam mais abertos do que ontem. Que o seu coração esteja mais humilde, mais quebrantado na presença do Senhor. Amém? É verdade, irmã. É isso mesmo. Cristo vive em nós, né? Quando nós começamos a declarar isso, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, tudo muda. Porque palavras são decretos no mundo espiritual. Então, se a sua boca lança um decreto de poder, se a sua boca lança palavras de decretos de posicionamento na sua vida, é isso que você vai viver. Então, use a sua boca para abençoar, para declarar palavras que te tragam posicionamento na presença do Senhor. Amém? E se você errar, volte, peça perdão, tá bom? Lembra quantas vezes nós já lemos aqui, nós já vimos? Jesus não vai negar ninguém. Ele não vai deixar de receber ninguém que se achegue diante dele com o coração humilde e quebrantado. Todo aquele que se achegar diante dele, em espírito e em verdade, ele recebe. Quantas vezes precisar. Amém? Em nome de Jesus, nós só precisamos tomar cuidado para não ser um pecado de iniquidade, tá bom? Nós já falamos sobre isso também. Nós precisamos vigiar, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela sua gloriosa presença aqui, Pai. Eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida e apresento a vida de todas as suas filhas e filhos que estão aqui, meu Pai, nessa manhã do dia de hoje. Peço em nome de Jesus que essa palavra crie raízes profundas no coração de todos nós. Que o Senhor Jesus seja a nossa fonte de água viva, fonte inesgotável, água
que nós queremos beber para nunca mais termos sede. Esse é o desejo do nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Espírito Santo de Deus. Que esse fogo nos queime cada dia mais, que queime o nosso coração no desejo de viver na presença do Senhor, de buscarmos mais o conhecimento da Tua palavra, Pai, em verdade, e vivermos na verdade. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. É isso que eu te peço nessa manhã. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, todos nós aqui nessa manhã. Que o seu amor seja transbordante na nossa vida, que por onde passarmos nesse dia de hoje, possamos derramar essa porção do seu amor na vida de outras pessoas. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos cada dia mais. Somos suas filhas. Desejamos viver na sua presença. Ensina-nos, Senhor, a viver no teu tempo, nos teus propósitos. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Cobre a nossa vida com o teu amor. Entra na nossa casa, Senhor, organiza tudo que está fora do lugar. Nós damos total liberdade ao seu Espírito Santo a organizar tudo que está fora do lugar. Enche o nosso ambiente da tua glória, com o teu amor, com a tua paz. Protege a nossa família, Senhor. Protege o nosso cônjuge, os nossos filhos. Protege a nossa parentela, Senhor. Se apresente a cada um deles com a tua luz, com o teu amor, com o teu poder. Que nós sejamos instrumentos do Senhor a cada um deles. Instrumento de amor, de podermos levar a sua palavra, mesmo que eles não creiam, mas que o Senhor nos traga uma oportunidade, uma brecha de oportunidade na vida de cada um deles, para que a sua semente seja plantada, Pai. Porque nós sabemos que é o seu Espírito Santo quem convence, é o seu Espírito Santo que trata o coração de cada um. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que cada dia mais nós viveremos na presença do Senhor de forma transbordante, poderosa, verdadeira. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa fome, a nossa sede pela sua presença, Pai, será saciada porque nós estamos te buscando em espírito e em verdade. Vem, Espírito Santo de Deus. Age sobre nós. Guie os nossos passos, os nossos pensamentos. Nós te damos total liberdade. É isso que nós te pedimos nessa manhã. E é isso que nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada uma de vocês. O Senhor Jesus se alegra porque Ele conhece o coração de vocês. E Ele sabe que todos estão aqui para se alimentar da verdade da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Um final de semana abençoado para vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã.